Talvez exista uma coisa que muita gente nunca percebeu. A autoestima nem sempre se perde em grandes acontecimentos. Às vezes, ela vai sendo deixada de lado em pequenos abandonos diários. Quando a pessoa se cala demais, se diminui demais, se cobra demais ou se adapta demais e se afasta da própria verdade. Tudo isso silenciosamente. E talvez o problema nunca tenha sido falta de força. Talvez tenha sido o quanto a pessoa aprendeu a se abandonar ao longo da vida. E o mais difícil é que muita gente faz isso sem nem perceber. Se você chegou agora, eu sou o Ed, e esse é o Vida e Carreira Legal, um espaço onde a gente conversa sobre emoções que passamos, relações que talvez você identifique, comportamentos humanos que uma hora ou outra todos nós temos, e sobre aquelas coisas silenciosas que acabam moldando a forma como a gente vive. E hoje a gente chega ao último episódio dessa série. Uma série que, no fundo, não falou apenas sobre autoestima. Ela falou sobre identidade, pertencimento, insegurança, aprovação, limites, autenticidade e sobre a relação que cada um constrói consigo mesmo. Muita gente acredita que a autoestima é se achar incrível, nunca sentir insegurança, estar feliz o tempo inteiro, mas talvez não seja isso. Talvez a autoestima tenha muito mais relação com a forma como alguém se trata nos momentos difíceis, na forma como se escuta, na forma como se respeita, na forma como continua ou não se abandonando diariamente. Porque ninguém destrói a própria autoestima de uma vez só. Isso geralmente acontece em pequenas renúncias silenciosas de si mesmo ao longo do tempo. E talvez seja por isso que algumas pessoas vivem tão cansadas emocionalmente. Não apenas pelo que viveram, mas pelo esforço constante de sobreviver longe de si mesmas. E aqui existe uma coisa importante. Reconstruir a autoestima não significa virar alguém perfeito. Não significa nunca mais sentir medo, nunca mais se comparar, nunca mais escorregar emocionalmente. Significa apenas começar a desenvolver uma relação mais honesta consigo. Talvez reconstrução emocional começa quando alguém percebe que não precisa mais viver tentando merecer existência, que não precisa mais desaparecer para caber, que não precisa mais se machucar para continuar a permanecer e pertencer. E aos poucos vai aprendendo uma coisa nova: se escolher. Porque talvez a autoestima não seja se amar perfeitamente. Talvez seja parar de se abandonar todos os dias. E isso muda muita coisa. Com o tempo, uma coisa começa a ficar clara. A relação mais longa da vida inteira é a relação que cada pessoa constrói consigo mesmo. E talvez maturidade emocional não seja finalmente virar alguém perfeito. Talvez seja conseguir olhar para si mesmo sem continuar se machucando no processo. E talvez se escolher nunca tenha sido egoísmo. Talvez tenha sido sobrevivência emocional. No fim, talvez a autoestima não seja sobre parecer forte.
Talvez seja sobre aprender a permanecer inteiro, mesmo enquanto a vida muda tudo de lugar. E hoje eu quero te deixar uma última reflexão dessa série. Em quais momentos da sua vida você sentiu que estava se abandonando? E em quais momentos começou, mesmo devagar, a voltar para si? Talvez essa resposta revele mais sobre sua reconstrução do que você imagina. E se essa série caminhou com você de alguma forma, conta aqui nos comentários. Qual episódio mais conversou com a sua história? E claro, deixa seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se você sente que essa série pode ajudar alguém a olhar para si de forma diferente, compartilha, porque às vezes uma reclamação chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E se quiser continuar essa jornada comigo, fica por perto aqui no Vida e Carreira Legal. Não seja tímido, se inscreva no canal, porque essa série termina aqui. Mas talvez a relação mais importante da sua vida ainda esteja começando a ser reconstruída.